A paz de Deus, nós cremos que há só um Deus vivente, verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade estão distintas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sabe, paremos por um momento e pensemos na ousadia dessa declaração que acabamos de fazer. Nós, seres humanos com mentes tão limitadas, com uma compreensão tão restrita do universo, afirmamos conhecer o Criador de todas as coisas. É impressionante mesmo. Muito. Como isso é sequer possível? Nosso objetivo com este estudo profundo hoje é mergulhar na vastidão do Deus triuno. Queremos compreender como esse Criador inefável não permaneceu distante? Sim, ele não ficou escondido em algum canto inacessível do cosmos. Exato. Ele decidiu se revelar a nós de uma maneira profundamente relacional. E essa revelação contínua é o que molda a nossa fé, a nossa prática diária e a comunhão da nossa igreja. Com certeza. É um privilégio imenso para nós debatermos esse mistério. Para caminharmos por essa jornada, trago nossa voz especialista. Até porque o fundamento do nosso entendimento foge completamente da nossa simples imaginação humana. Nós precisamos nos firmar na revelação concreta do amor divino. E quando iniciamos uma conversa sobre o inefável, sobre o indescritível, a primeira coisa que nós precisamos fazer é baixar a nossa guarda. Nós temos que reconhecer a nossa incapacidade natural. Verdade. A nossa mente simplesmente não tem os recursos necessários para invadir o intelecto divino e compreendê-lo por força própria. Contudo, a nossa grande esperança e a base da nossa fé reside no fato de que o próprio Deus tomou a iniciativa de atravessar essa barreira colossal. Eu construo aqui uma imagem mental para ilustrar o tamanho dessa barreira. Tentar compreender Deus apenas pelo nosso próprio raciocínio seria como tentar mapear um oceano infinitamente vasto. Profundo e escuro. Sim, navegando em um barco pequeno e sem nenhum instrumento. Nós estaríamos fadados a divagar para sempre, tateando no escuro. Criando teorias e suposições sem fim. Exatamente. Sobre o que existe lá nas profundezas, mas sem jamais tocar a realidade. Como a nossa comunidade conseguiu escapar dessa escuridão absoluta? Nós escapamos porque o próprio oceano decidiu se fazer conhecer. O Criador não ficou na margem. Ele entrou na história da criação. Ele se revelou em Jesus Cristo. Uau! E para começarmos a compreender a magnitude desse ato de aproximação, nós precisamos olhar para a essência dessa revelação. Nos capítulos 4 e 5 da primeira carta de João, nós encontramos uma chave definitiva para a nossa fé. Que é a declaração de que Deus é amor. Exato. E esse amor divino ganhou forma e materialidade quando o Filho de Deus foi enviado para a redenção da humanidade. O ponto mais transformador para nós é que esse amor é totalmente incondicional. Ele não aguarda que nós alcancemos um estado de perfeição para agir, certo? De forma alguma. Pelo contrário, é uma dádiva gratuita. Essa dádiva atua como a causa da nossa salvação e como um instrumento contínuo que transforma a nossa vida diária. E essa transformação muda completamente a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Fica muito claro que o conhecimento que nós buscamos sobre Deus não é um mero exercício intelectual. Não estamos tentando decifrar um enigma matemático complexo. Nós o conhecemos de forma prática, suando a camisa no dia a dia. A nossa compreensão de Deus cresce à medida que nós participamos ativamente e refletimos o amor dele nas nossas próprias ações. Com certeza. Nós encontramos a revelação de quem ele é quando olhamos para o faminto, para o sedento, para o estrangeiro e para o enfermo. Amar o nosso próximo na prática é o verdadeiro caminho de comunhão com o Criador. É muito fácil cairmos na armadilha de tentar nos relacionar com um ser puramente abstrato, sabe? Um conceito filosófico distante. Sim, uma ideia. Mas nós não fomos chamados para isso. Houve uma comunicação tangível, que é a boa notícia ensinada por Cristo. Nós conhecemos a Deus amando o irmão que está ao nosso lado na nossa igreja. Lindo isso. Mas quando nós passamos a vivenciar essa revelação relacional, esbarramos em um obstáculo fascinante. Qual? Se conhecemos a Deus no agir, no amor e na comunhão,
Como a nossa linguagem humana, que é tão falha e limitada, consegue expressar a imensidão de quem ele realmente é. Confesso que muitas vezes me faltam palavras. Quando nós tentamos explicar o infinito, parece que o nosso vocabulário simplesmente encolhe. E encolhe mesmo. É aqui que entra o campo que nós chamamos de teoontologia. Teoontologia. Isso, que é o estudo das verdades sobre o ser de Deus. O detalhe fundamental que nós precisamos absorver é que a nossa doutrina a respeito de Deus é descritiva e acomodada ao nosso entendimento. Ela não tem a pretensão de ser totalmente explicativa, justamente pela nossa enorme limitação cognitiva. Acomodada ao nosso entendimento. Eu gosto muito dessa expressão. Significa que a verdade divina é como que traduzida para um idioma que o nosso cérebro consiga processar? Perfeitamente. Mesmo que falte a nós a capacidade de descrever a totalidade absoluta de quem ele é. Sim, e essa tradução fica muito evidente quando nós observamos como os títulos e os nomes de Deus nos são revelados. Nós encontramos termos como El, Elohim e YHWH nas línguas semitas antigas. E Kyrios e Theos no grego. Exato. Obviamente, o Criador do Universo não está limitado a essas sílabas específicas ou a esses referentes vocais. O uso do nome vai muito além da fonética. Remete à autoridade, certo? Precisamente. Remete à autoridade legítima que ele exerce sobre nós. Quando nós invocamos esses nomes, nós estamos reconhecendo e estabelecendo a aliança sob a qual a nossa comunidade caminha. É um chamado contínuo à responsabilidade e à prática da justiça, não é? Sem dúvida. O nome nos serve como um canal vital para a nossa comunhão. Sendo o nome esse canal de comunhão, isso me leva a pensar nos atributos bíblicos. Nós lemos frequentemente que Deus é misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, veraz. Abundante em beneficência. Isso. Mas sendo honesta, nós corremos um grande risco aqui. É muito fácil lermos essas perfeições divinas como quem lê uma lista de características isoladas em um currículo profissional. Como se fossem tópicos separados. Exatamente. Como se nós criássemos um gráfico na nossa mente, onde ele é 50% misericordioso de um lado e 50% justo do outro, fracionando a sua essência. Como nós evitamos fatiar Deus dessa maneira? Nós evitamos esse erro compreendendo que essas perfeições simplesmente não operam em compartimentos separados. Certo. Não existem engrenagens independentes dentro de Deus, onde a misericórdia luta contra a justiça. Em conjunto, todas essas descrições que lemos formam uma única perfeição divina. Uma única. Uma perfeição indivisível, infinita e totalmente unificada, que é o amor. O amor é a liberdade soberana do Senhor. As outras perfeições que nós costumamos listar são, na realidade, ângulos distintos. Ângulos pelos quais nós, com a nossa visão limitada, conseguimos contemplar essa única perfeição. Exatamente. Nossa, isso muda tudo. Então, quando nós pensamos na onipotência, no seu poder infinito, nós não podemos pensar nisso como uma força bruta e cega? De forma alguma. A onipotência está indissociavelmente alinhada com o caráter amoroso dele. Deus possui a capacidade ilimitada de realizar todo o seu propósito. Mas ele não pode mentir. Exato. Ele não pode agir em autocontradição. O poder divino não atua por meio da opressão, como o poder humano costuma fazer. O poder de Deus se manifesta de forma suprema e inquestionável na cruz e na ressurreição. Um poder que serve e que redime. E que está totalmente alinhado à verdade e à capacitação da nossa igreja. Se o caráter de Deus é essa perfeição indivisível de amor e poder, isso nos obriga a olhar para como esse caráter age na prática. O amor verdadeiro exige ação. Com certeza. Nós passamos da compreensão do seu caráter para a manifestação das suas obras eternas. E é maravilhoso notar como essas perfeições sustentam a nossa realidade diária. Nós observamos essa sustentação por meio de 3 aspectos vitais. Primeiro, nós reconhecemos o Criador como vivente. E a palavra vivente aqui carrega um peso tremendo. Sim, é um contraste direto e forte com os ídolos, mortos e inertes que a humanidade sempre tentou criar. Deus não apenas possui vida,
Ele é a própria fonte inesgotável da vida. Ele sustenta a biologia, a respiração de todas as pessoas. E de forma ainda mais profunda, sustenta a nossa vida espiritual. O Filho, Jesus Cristo, deixa isso muito claro ao declarar que Ele é o verdadeiro pão. Ele é quem nutre, quem sustenta e quem vivifica plenamente a nossa alma. O pão que alimenta a nossa comunidade no dia a dia. E se ele sustenta a nossa vida de forma tão palpável, isso nos dá uma segurança tremenda. Sem dúvida. Mas como nós sabemos que essa segurança não é passageira ou ilusória? É aí que entra o segundo aspecto vital. A sua natureza verdadeira. Isso. A veracidade de Deus é o que garante que ele é sempre fiel a si mesmo. Ele não muda de ideia, não se revela com enganos ou meias-verdades. Para a nossa igreja, a veracidade divina funciona como a nossa âncora absoluta no meio das tempestades. Nós descansamos sabendo que as suas promessas são inabaláveis, porque a sua própria essência é a verdade. E essa âncora nos conduz ao terceiro aspecto estrutural. O Criador eterno. Nós cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem em plenitude desde a eternidade, muito antes da fundação do mundo e do início do tempo humano. Toda a criação operou por meio dessa cooperação, certo? Sim, tanto das coisas visíveis, que tocamos, quanto das invisíveis. Tudo operou por meio de uma cooperação harmoniosa e perfeita. O Deus triuno é o autor unido de tudo que existe. E a beleza não para na criação inicial. Não. Ele trata tudo o que criou como uma benevolência imensa. Através da obra da redenção, ele opera uma renovação contínua no meio de seu povo, conduzindo toda a história rumo aos novos céus e à nova terra. Nós chegamos agora a um ponto que eu considero crucial e que muitas vezes gera um nó na mente de quem tenta racionalizar a nossa fé. O grande elefante na sala. Exato. Nós afirmamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criam juntos, existem desde a eternidade e são um só Deus. Como nós compreendemos essa pluralidade dentro da unidade divina? É a pergunta central. O termo Trindade gera muitas dúvidas na nossa igreja, principalmente porque nós ouvimos frequentemente o argumento de que essa palavra específica não aparece escrita na Bíblia. Como nós lidamos com isso? Nós lidamos com isso reconhecendo que a ausência de uma palavra no dicionário ou no texto ali literal não anula a realidade de um fato. Verdade. Nós utilizamos uma analogia muito clara em nosso ensino para desmistificar isso. As Escrituras detalham minuciosamente a genealogia de Davi. O texto sagrado nos mostra que Ruth é mãe de Obed, Obed é pai de Jessé e Jessé é pai de Davi. Certo. Ora, com base nessa clareza relacional, é perfeitamente correto e verdadeiro nós chamarmos Ruth de bisavó de Davi. A palavra bisavó não consta em nenhum versículo bíblico relatando essa linhagem. Mas o conceito está lá. Exato. A realidade inegável do conceito do relacionamento familiar está lá, claramente delineada para quem lê. Essa analogia clareia muitas coisas para nós. A palavra Trindade é apenas o termo que nós encontramos para descrever a família divina revelada nas Escrituras. Perfeito. Mas, mesmo usando o termo correto, a nossa mente ainda tenta nos sabotar. Quando nós falamos em Trindade, falamos em 3 pessoas. E é muito comum pensarmos na palavra pessoa e imaginarmos imediatamente 3 indivíduos separados. Com corpos físicos. Sim. Sentados lado a lado no céu como um conselho de administração celestial. Nós precisamos desconstruir essa imagem limitante. Para aprofundarmos essa compreensão de como existe uma pluralidade na unidade, nós utilizamos o conceito de pessoalidade. Hipóstase. Isso, que ao longo da história cristã foi referido por termos gregos como hipóstase ou prosopon. Antes que essas palavras assustem a nossa comunidade, o significado bíblico e doutrinário é muito profundo, mais acessível. O que significa exatamente? Pessoa, nesse contexto, não significa um ser humano de carne e osso. Significa um modo de existência distinta, que possui a plena capacidade de ação, de vontade e de comunhão. Não estamos falando de limites corpóreos. Entender que não se trata de limitações corpóreas tira um peso gigante da nossa imaginação. Tira mesmo. Precisamos de algo tangível.
para que a nossa comunidade visualize essa verdade sem cair na abstração total. O exemplo prático e contemporâneo mais eficiente que nós temos para ilustrar isso é o conceito da pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Interessante. Sim. No campo do direito das leis humanas, uma pessoa jurídica, como uma grande instituição, um hospital ou uma empresa, não possui carne, não possui Não ossos. tem uma forma corpórea humana que nós possamos abraçar. Exato. No entanto, diante da lei e da sociedade, ela é uma pessoa. Ela possui plena capacidade legal para agir. Ela estabelece contratos complexos, ela pode processar e ser processada, Ela responde por seus atos. toma decisões autônomas que afetam milhares de vidas. Ela é um sujeito ativo, real e inegável na nossa realidade, mesmo sem ter um corpo físico. Espera, isso é fascinante. Fazendo um paralelo, assim como essa instituição age, decide e assina um contrato sem ter mãos de carne e osso, as pessoas da Trindade agem de forma plena e real. Perfeitamente. O Espírito Santo consola, convence, guia e transforma sem a necessidade de uma forma humana material habitando entre nós fisicamente hoje. O paralelo é perfeito. De modo análogo, mas em uma escala infinitamente superior e divina, as pessoas da Trindade são hipóstases, sujeitos reais com absoluta capacidade de agir e interagir. Uau! E nós vemos essa realidade agindo nos evangelhos, certo? Vemos essa realidade majestosa, desenhada de forma maravilhosa no batismo de Jesus. O cenário é muito claro. O Filho está nas águas do Rio Jordão, o Espírito desce e a voz do Pai ecoa desde os céus. 3 modos de existência agindo no mesmo evento. Sim. E vemos isso novamente na ordem da Grande Comissão, quando Cristo instrui o batismo em nome, o que significa sob a autoridade conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, As 3 pessoas agindo com autoridade distinta. desempenhando papéis distintos, mas em uma harmonia e unidade tão perfeitas que formam o único Deus verdadeiro. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. 3 que testificam no céu. E esses 3 são um só. Chegar a essa conclusão nos enche de reverência. Amém. Mas nós não podemos deixar isso apenas no campo do maravilhamento intelectual. Essa perfeita harmonia e cooperação na Trindade não é um conhecimento celestial para guardarmos na estante da nossa igreja. De forma alguma. Como essa dinâmica profunda e divina impacta direta e praticamente a nossa vida quando nós saímos pelas portas das nossas casas amanhã cedo. O impacto ocorre na jornada mais crucial que nós vivenciamos diariamente, a nossa salvação e a nossa caminhada de fé. Nós enxergamos a cooperação harmoniosa da Trindade atuando em cada milímetro dessa jornada redentora. Como funciona esse processo? Pensemos assim: o Pai, movido por sua sabedoria soberana e amor, predestina e chama o ser humano, tirando-o da escuridão, para participar da sua aliança. Certo, o chamado do Pai. A seguir, o sangue remidor de Jesus Cristo efetiva e garante essa salvação, proporcionando perdão real, a purificação de que nós necessitamos e o acesso direto ao Pai. E o Espírito Santo? Atuando de forma simultânea a tudo isso, o Espírito Santo age nas nossas vidas de maneira profundamente transformadora e íntima. É o Espírito quem guia os nossos pensamentos, conforta as nossas angústias e nos convence das nossas falhas diárias. Ele opera a nossa santificação, nos moldando dia após dia. Exato. E o que mais me impressiona é notar que, no meio de todas essas ações grandiosas, simplesmente não existe atrito. Nenhuma dessas ações entra em conflito com a outra. Nenhuma subordinação de essência. Não vemos uma das pessoas disputando o propósito ou tentando ofuscar a outra. É uma orquestra perfeita. A salvação que transforma a nossa igreja não é uma teoria seca discutida em corredores acadêmicos. É uma realidade dinâmica. Viva, que experimentamos na nossa comunhão e na missão diária de cada membro. A unidade do Deus triuno se torna o grande espelho para a unidade que nós buscamos como corpo de Cristo. Sem dúvida. A doutrina da Trindade não é um quebra-cabeça lógico para nós tentarmos resolver. Ela é o verdadeiro fundamento da vida comunitária cristã. Ela nos ensina algo revolucionário. No centro de todo o universo, antes que qualquer estrela brilhasse,
Não existia solidão. Uau! O que existia e existe é uma comunidade perfeita de amor transbordante e cooperação mútua. Quando nós aceitamos a revelação em Jesus Cristo e passamos a integrar o seu corpo, nós somos convidados a entrar e participar ativamente dessa vida abundante e relacional. Olhando para trás na nossa conversa, nós fizemos um percurso incrível. Fizemos mesmo. Nós iniciamos o nosso estudo reconhecendo a total impossibilidade de conhecer a Deus, confiando nos nossos próprios méritos ou nas nossas capacidades intelectuais limitadas. A nossa mente seria aquele barco à deriva na escuridão. Exato. Contudo, nós celebramos o fato de que Ele nos alcançou primeiro, quebrando o silêncio e revelando seu amor incondicional em Jesus Cristo. Amém. Ao longo do caminho, nós compreendemos que as perfeições de Deus não são fatiadas ou fragmentadas, mas formam o caráter unificado e indivisível do próprio amor, que opera com justiça e poder. Uma única perfeição. Nós vislumbramos a majestade desse Criador, que é vivente, verdadeiro e eterno. E, por fim, contemplamos a beleza de como o Pai, o Filho e o Espírito Santo operam em uma cooperação maravilhosa e sem conflitos. Para garantir a nossa salvação. E sustentar firmemente a nossa igreja. E com base em toda essa imensidão teológica, que é ao mesmo tempo tão prática e próxima de nós, eu deixo uma reflexão profunda para a nossa comunidade continuar meditando durante a semana. Por favor. Nós sabemos que a nossa compreensão de Deus cresce e se fortalece à medida que nós participamos ativamente desse amor perfeito e acolhemos o nosso próximo. Sim. Sendo assim, como a harmonia absoluta e a cooperação perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo devem desafiar, inspirar e transformar a maneira como nós tratamos uns aos outros, nas nossas diferenças, nas nossas decisões e na nossa própria caminhada de fé. Uma excelente pergunta para nós meditarmos. Fica essa pergunta para nos guiar. Foi uma alegria imensa compartilhar esse tempo e essas verdades com todos que nos acompanham. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.